O PSG fez uma baita força, mas ele não conseguiu ficar fora das oitavas de final da Champions. Vamos analisar aqui os classificados, o que a gente pode esperar do mata-mata. O sorteio é na segunda-feira que vem, vamos apresentar os potes aqui, fazer um resumo rápido do que foi essa primeira fase da Liga dos Campeões, falar um pouquinho do que foi esse desespero do grupo da morte na última rodada ontem. O PSG ficou por isso aqui, ó. Por isso aqui. Like no vídeo se você tá com a gente aí nessa quinta-feira. Se inscreva, ative o sininho se você não fez isso ainda. Rumo a 150 mil inscritos no canal. Gente, fim de semana vai rolar a nossa live sobre inteligência artificial. Uma aula de graça para você entender o que é isso, o quão impactante é a inteligência artificial no mundo atual, na sua profissão, na sua carreira. Isso é algo determinante para o seu futuro. 2024, pra você ganhar dinheiro, 2023 foi ruim, foi apertado. Nós não vamos ensinar uma, não. Nós vamos ensinar para mais de 50 formas de você ganhar dinheiro fazendo a inteligência artificial trabalhar para você e sair desse aperto no ano que vem. Entra no grupo que lá a gente vai mandar todas as informações da live, vai mandar o alerta, o link para você não perder. O link para esse grupo está na descrição, no comentário do vídeo. Primeiro comentário do vídeo, tem o link lá. Entra no grupo e o resto é com a gente, tá bom? Só deixa com a gente. Primeiro comentário do vídeo, clica lá. Bom, vou mostrar os potes aí na tela para os senhores e senhoras. Então, simples assim. E é a última vez, tá? É a última vez que nós vamos ter grupos, pote 1, pote 2, a Champions muda bastante o seu formato a partir da temporada que vem, a partir do ano que vem. Então, no pote 1 estão os primeiros colocados dos 8 grupos, no pote 2, os segundos colocados dos outros grupos. Pote 1, Bayern de Munique, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona. Pote 2, Copenhague, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, RB Leipzig e Porto. De novo, Paris Saint-Germain vai parar no pote 2 e vai arrumar a dor de cabeça pro mata-mata. De novo, o Paris Saint-Germain vai ter que pegar alguém do pote 1, vai ter que pegar algum primeiro colocado, vai ter que pegar alguém, em tese, em teoria, mais forte, mais complicado no mata-mata da Liga dos Campeões. Ontem, cara, o que o Paris Saint-Germain correu de risco, perdeu de gol, né? Isso precisa ser dito. Foram muitas oportunidades criadas, mas 6, 7, assim, pelo menos claras. Não dá para dizer que o Mbappé fez um mau jogo. O Mbappé criou oportunidades. O Mbappé teve a bola que o Sully salvou embaixo do travessão. Teve o gol anulado por uma metadezinha do corpo no segundo tempo, com o impedimento semiautomático ali determinando. Assim, no detalhe, mas o Mbappé fez um bom jogo dentro do que se imaginava. A jogada do gol sai com uma arrancada dele pelo lado esquerdo, o gol do Zaire-Emery. O Mbappé gerou algumas ocasiões de perigo para o Paris Saint-Germain. O grande problema é que esse time se defende mal, né? O que esse time permite de chegadas do adversário e chama atenção, porque esse time tem o Luiz Henrique no comando, um treinador que geralmente monta suas equipes de forma que elas controlem os jogos. Então o Paris Saint-Germain, hoje você observa as partidas, ele não tem o mínimo de controle. Ontem não teve o mínimo de controle do jogo. Ele se colocou num jogo franco de trocação contra uma equipe que já estava classificada e esses riscos do jogo de trocação eram muito maiores para ele, poderiam ser muito deletérios para ele e não para o Borussia Dortmund. Então é algo que para as oitavas de final, para um adversário ainda mais forte do que foi o Dortmund, primeiro colocado do grupo, o Paris Saint-Germain vai precisar corrigir, né? Melhorar essa taxa de eficiência no ataque, mas principalmente melhorar o seu desempenho defensivo. Não dá para fazer a loucura que fez ontem, porque isso vai te cobrar um preço. Se o teu ataque não for eficiente, não dá para você ficar nessa coisa de eu tomo 2, mas faço 3. Você não tem garantia alguma disso. Então evitar esses riscos defensivos é um deverzinho de casa que o Luiz Henrique vai ter a partir de agora. Então o PSG é pote 2, dentro de um grupo, realmente a gente precisa reconhecer a complexidade desse grupo, a dificuldade desse grupo. Então o Newcastle ontem passou boa parte da noite classificado em segundo, terminou em quarto. Tomou a virada do Milan e foi para o último lugar. Eu fiz o jogo do Newcastle contra o Milan e o que faltou para o Newcastle foi matar o jogo do primeiro tempo quando ele tinha um controle absoluto. O Milan
só se defendia e não tinha uma saída de contra-ataque, uma estratégia montada para sair no contra-ataque, e faltou perna no segundo tempo. E aí o Milan recorreu ao banco, continuou montado para o contra-ataque, mas esse contra-ataque começou a sair com as caras novas que entraram, e justamente Jovic e Chukwueze, que entraram, pouco depois fizeram a jogada do gol da vitória, foram fundamentais para o contra-ataque, que o Milan finalmente conseguiu encaixar, algo que não estava acontecendo no primeiro tempo. No primeiro tempo, as bolas que iam para o Rafael Leão, praticamente todas eram mortas, né? Apesar de que o Rafael Leão faz a jogada do primeiro gol na linha de fundo, mas isso já no segundo tempo. Então, faltou experiência, o Newcastle. Claro que o pênalti que inventaram para o PSG do jogo contra o Newcastle na penúltima rodada teve um peso, mas também faltou perna, né? E nós estamos falando de um clube que em 131 anos de existência nunca chegou no mata-mata de Champions, quarta participação na competição apenas. Quando eu bato muito na coisa da camisa, hierarquia, é o hábito de jogar a competição, é o costume de jogar a competição também. Isso também está embutido quando a gente fala ali de camisa. Então, é uma construção que o Newcastle agora, com a injeção de dinheiro que recebeu, ele vai precisar fazer gradativamente, pacientemente, ao longo dos próximos anos, se ele quiser sonhar com... Agora nós vamos ter uma Champions em novo formato, até mais complexa, até mais difícil, mas se ele quiser sonhar com um título de Champions ou com o mais próximo possível disso, que ele possa ficar. Então, faz parte o que aconteceu, o grupo era duro, o Newcastle também não teve, né, sorte no sorteio, terminou em último, mas teve momentos muito bons dentro dessa Liga dos Campeões da Europa. Dando uma analisada aqui nos outros grupos, nos outros classificados, a gente vai olhar aqui para os potes, né? Olhando aqui no pote 1, todo mundo vai dizer o seguinte, olha, pela tradição e até por investimento, melhor aqui é pegar a Real Sociedad. Olha, por esse ponto de vista, eu compreendo. Mas foi uma equipe que fez uma campanha muito segura na primeira fase, foi uma equipe que ontem segurou a Inter para garantir, anteontem, segurou a Inter no San Siro para garantir esse primeiro lugar. É uma equipe que só tomou 2 gols em 6 jogos na Champions. Deixa eu até ver aqui, que eu acho que entre os classificados, nós estamos falando da melhor defesa, né? Nós estamos falando da melhor defesa da Champions, entre todo mundo que avançou, a melhor defesa da Champions inteira até agora. A Real Sociedad levou apenas 2 gols em 6 jogos na primeira fase. Não é um adversário insuperável, mas é um adversário chato de se enfrentar. Agora, claro que tem coisa pior dentro desse pote. Ninguém aqui vai querer pegar o Manchester City. Ninguém aqui vai querer pegar o Real Madrid. Real Madrid perdeu o Courtois no início da temporada, perdeu o Militão, ficou estrupiado com o Vinícius no meio da Champions, voltou, já tinha machucado no início da temporada, machucou de novo com a temporada em andamento. E sabe qual foi a campanha do Real Madrid? 6 jogos, 6 vitórias, 16 gols marcados, um dos melhores ataques da Champions. Ninguém quer pegar o Real Madrid. Pode ser com o Rosselló no ataque, pode ser com o Vini de volta. É o Real Madrid. Então é melhor fugir do Real Madrid. O Atlético de Madrid é outro também que você vai falar, caramba, olha a campanha dos caras. O Atlético de Madrid fez 17 gols na primeira fase da Champions. Ele só ficou atrás do Manchester City, que fez 18. O Atlético de Madrid mudou o seu estilo de jogo, tem o Griezmann arrebentando nessa Champions, fazendo uma ótima temporada até aqui, e 17 gols marcados. Quase 3 gols de média por jogo o Atlético de Madrid, sim senhores, o Atlético de Madrid do Simeone tem esses números na Champions, fez 14 de 18 pontos possíveis e é um adversário, é que tudo a gente está falando em dezembro, com um intervalo de 2 meses para o início do mata-mata, até lá pode mudar tanta coisa, pode ter lesão, pode ter mudança de janela, de janeiro, pode ter queda de desempenho, pode ter melhora de um outro time. Tudo isso é o retrato de agora, da primeira metade da temporada. O retrato nesse momento é esse. O Atlético de Madrid não é um adversário interessante para se enfrentar. O Arsenal, que tem um ataque jovem, rápido e que tem feito a diferença, fez 16 gols, é o terceiro melhor ataque da primeira fase da Champions, também é outro adversário para a gente evitar. Mas não tem tanta experiência, o time é muito jovem, mas jogou um futebol muito interessante na primeira fase. Números muito bons do Arsenal, outro também que pode ser complicação para todo mundo. O Bayern, quando consegue ativar o modo Bayern, como fez nos 2 jogos contra o Manchester United, me deu a impressão
Mas aí quando a gente vê esse time tomar 5 do Eintracht na Bundesliga, talvez essa impressão se enfraqueça um pouco, porque passou uma sensação de um Bayern, nós vamos ganhar do Copenhague e do Galatasaray na primeira fase, do jeito que tiver que ganhar, tá tudo bem. Na hora que der, a gente ganha. Ele, nos jogos contra o Copenhague, ele toma 1-0 na Dinamarca, aí ele acorda no segundo tempo e vira. Mas vira no finalzinho, 38 do segundo tempo. E em casa ele empata com o Copenhague. Contra o Galatasaray, vitóriazinha apertada, 2-1, você fala, meu Deus, essa é a campanha do Bayern de Munique, mas nos jogos que precisou, né, nos jogos que realmente precisou o Bayern de Munique dar um gás, ele mete 4-3 no Manchester United no primeiro jogo, e no segundo jogo em Old Trafford contra o United, ele ganha em ritmo de treino. Tudo bem, o United chegou com 13 ausências para o jogo, todo ferrado, todo arrebentado, mas foi o que aconteceu. A distância ficou enorme. O Bayern ganhou de 1-0 porque ele não quis. E talvez, contra Copenhague, contra Galatasaray, tenha sido um pouco dessa postura, a gente é muito superior, então a gente não precisa dar todo o gás. Só que aí esse time também tem tropeçado no campeonato alemão, como eu lembrei. Mas é o Bayern de Munique, que ainda é um adversário que ninguém quer pegar. É outro também que todo mundo quer correr do sorteio da semana que vem. Tem coisa acessível no pote? Contra o Dortmund pode dar disputa. Foi o primeiro no grupo da morte, a gente não pode tirar o mérito disso, de jeito nenhum. Mas tem adversários mais pesados que o Dortmund aqui. O Barcelona vive um momento instável, não dá pra gente levar tanto em consideração a derrota para o Royal Antuérpia, porque não era time titular, mas, por exemplo, tinha o Lewandowski em campo, que nada fez. Mas também não dá para deixar de levar em consideração a instabilidade desse time. Esse time tomou um vareio do Girona outro dia dentro do Campeonato Espanhol. O Xavi tem cobrado esse time publicamente, olha, tá faltando contundência, tá faltando acerto, tá faltando precisão, tá faltando um monte de coisa, e realmente tá faltando. Então, tem 2 meses o Xavi para tentar detectar algumas coisas e corrigir até a Champions, o mata-mata em fevereiro, a Champions voltar. Mas hoje, dessa galera do pote 1, o Barcelona é um dos menos temidos, não pela sua tradição, pelo que ele representa, mas pelo que jogou até aqui na temporada. É muito pior hoje, em teoria, pegar o City, pegar o Real Madrid, pegar o Arsenal, pegar o Bayern, pegar o Atlético de Madrid. A minha impressão é de que esses adversários hoje são mais perigosos do que o Barcelona. Mas até fevereiro, tudo isso aí pode mudar. No pote 2, óbvio que o bicho-papão é o PSG. Ninguém vai querer pegar o Paris Saint-Germain, com todos os problemas que a gente já detectou e falou na abertura do vídeo, mas é o PSG. É o PSG do Mbappé. Então, é ruim enfrentar. Ninguém vai querer enfrentar. O que chama atenção aqui nesse pote 2? A presença da Inter. Nós temos 3 italianos aqui nesse pote 2. A Inter, certamente o mais forte dos 3. Eu acho que depois do Paris Saint-Germain vai ser aquele adversário que ninguém vai pegar, porque o Napoli, apesar de classificado, o Napoli vem com alguns jogadores em queda, né? Você não vê, por exemplo, o Kvaratskhelia ter uma boa temporada no nível que teve a temporada anterior. O Napoli é 6º colocado hoje do campeonato italiano e a Lazio é 10ª colocada do campeonato italiano. Eu acho que muito dessa classificação da Lazio, e aí, com todo respeito, eu acho que ela se deve muito mais a uma fragilidade do Feyenoord dentro dessa Champions, que era um adversário que eu esperava até mais. Também é verdade que a Lazio tem um elenco mais caro, a Lazio joga um campeonato que arrecada mais, que é o campeonato italiano, do que o campeonato holandês, isso pode ter pesado, mas a Lazio hoje, se você olhar, quem é o principal jogador da Lazio? É o Immobile. O Immobile que já chegou aí para o banco nessa temporada, que tem problemas físicos, que está aí numa linha descendente, mas ainda foi importante, ainda fez gol de vitória nessa Champions. Não dá para dizer que o Immobile é o cara hoje descartado, mas tem as questões de um elenco que não tem assim tantas peças jovens decidindo, né? Tem o Luiz Alberto, que é outro jogador que já vem há muito tempo na Lazio, que tem uma qualidade de passe, de construção, mas que também fisicamente é um jogador que tem lá as suas dificuldades. Então é um adversário que eu acho que vai ser acessível para quem está no pote 1. Né? Então, dos 3 italianos aqui, claramente a Inter é aquele que pode dificultar um pouquinho mais. O RB Leipzig também é um adversário interessante. O Porto tem o Galeno, que já meteu 4 gols nessa Champions. Também não é um cara para a gente desprezar, não é um time para a gente desprezar. Mas PSG e Inter, em tese, são os adversários mais perigosos, mais complicados dentro desse pote 2 aqui do sorteio, que será na próxima segunda-feira,
às 7h30 da manhã. A TNT vai mostrar e a HBO Max também. Então, de novo, vamos ver o PSG nessa situação de se complicar, mas dessa vez o grupo era realmente mais difícil do que em anos anteriores, onde o PSG também se complicou. Mas olha, foi por um triz que esse time não caiu na primeira fase. Eu imagino o tamanho da frustração do Mbappé, que já vem caindo em oitavas e já vem sofrendo com isso. Não faltou muito para o Paris Saint-Germain ser eliminado ontem, não. Foi por isso aqui mesmo. E muito também por uma aceitação de um jogo maluco, que não interessava em hipótese alguma ao Paris Saint-Germain ontem, mas ele se submeteu a isso, e se isso acontecer no mata-mata, pode ser que não tenha como resolver, pode ser que não tenha remédio, pode ser que não sirva, e pode ser que o Paris Saint-Germain caia. A reta final da primeira fase da Champions, ela entregou bastante, ela deixou um bom indicativo de que podemos ter oitavas bem fortes. Só para registrar aqui, sobre países, né? Tem observações para a gente fazer aqui. A Espanha teve 5 equipes, porque o Sevilla ganhou a Europa League. Então ela teve 5 representantes na Champions. 4 avançaram e os 4 avançaram em primeiro. Isso é muito significativo. Só o Sevilla que nem a Europa League pegou e claramente não era um time que estava pronto para jogar a Champions. A Itália, dos seus 4 representantes, botou 3 nas oitavas e 1 vai para a Europa League, que é o Milan. Tudo bem que nenhum deles foi primeiro colocado, mas é um desempenho interessante. E até pensando em coeficiente para a próxima temporada, isso aqui vai ser importante para a Itália. A Inglaterra, de 4 times, colocou 2. O City e o Arsenal. O Newcastle e o Manchester United não passaram. O que é decepcionante pelo que representa a Premier League, pelo gasto que as equipes da Premier League têm, pelo investimento que é sempre alto na Premier League. O sarrafo subiu, os times de porte médio, de prateleira média, têm bastante dinheiro, tem disputado em boas condições, não necessariamente condições de igualdade, mas disputado com força. Você vê um Aston Villa, você vê um Brighton, você vê um próprio Newcastle, é uma galera que está aí nesse bolo e dificultando. Então, quando você espera, caramba, você fala, olha, não tem campeonato do mundo mais forte, mais equilibrado, de melhor nível técnico do que a Premier League. Eu falo de ligas nacionais. Só 2 times na Premier League nas oitavas? Tudo bem, eu acho que diz muito mais sobre o que é o Manchester United, a bagunça que é o Manchester United hoje, do que o que é a própria Premier League. Concordo. Acho que diz muito mais sobre uma inexperiência do Newcastle nesse tipo de ambiente europeu do que representa a Premier League. Tudo bem. Mas friamente, 4 times da Premier League foram, 2 ficaram pelo caminho. E a Espanha coloca 4 times, e a Itália coloca 3 times. Então não tem como a gente fugir disso aqui. De fato, tem uma decepção, né? A Alemanha botou 3, botou Bayern, Dortmund e Leipzig. E a Premier League apenas 2. É algo que salta aos olhos aqui, por mais que a gente entenda que United e Newcastle tiveram os seus motivos, as suas razões muito claras, muito bem explicadas para não avançarem. Bom, gente, segunda-feira então tem o sorteio e em fevereiro volta a Liga dos Campeões, um baita mata-mata, e aproveitem, porque é a última Champions com esse jeitão que a gente tá vendo aí há 20 anos, vai mudar na temporada que vem e acho que vai mudar para melhor, e num vídeo futuro eu vou falar do que penso dessas mudanças que já estão confirmadas para a temporada 2024-2025. O que você pensa aí do sorteio? Quem é o bicho-papão do pote 1? Quem é o bicho-papão do pote 2? Qual é o confronto que você gostaria que saísse do sorteio? O que tem de bloqueio, Jorge, para o sorteio? Times do mesmo país, e você não tem muita possibilidade de bloqueio por isso aqui, né? Porque, por exemplo, você tem os 3 italianos do mesmo lado, você tem os 4 espanhóis do mesmo lado, pode acontecer aqui do Leipzig não pegar os alemães, assim, essa coisa do país tem pouco risco. O que tem mais aqui é grupo, né? Então, o Bayern não vai poder pegar o Copenhague, porque eles estavam no mesmo grupo. O Arsenal não vai poder pegar o PSV. Então, acho que nós teremos apenas isso, né, de bloqueio para segunda-feira. Então, tem possibilidades muito boas aqui. Pode pintar aqui, ó, um City PSG. Pode pintar um Bayern PSG de novo. Pode pintar. Pode pintar o City Inter de novo, reedição da última final. Pode pintar. Pode sair coisa muito boa desse sorteio aqui na próxima segunda-feira. Que confronto você gostaria de ver do sorteio da segunda-feira? Deixa nos comentários também. Boa quinta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.